Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Ronaldo Vitória. Nesse dia tão especial, um dia muito importante, estamos estreando aqui na Croma TV, o podcast Networker. E no nosso podcast Networker, nós trataremos aí alguns temas bastante relevantes. Entre eles, falaremos de mercado, negócios, networking em geral, traremos cases de sucesso, falaremos com vários empreendedores especialistas. E nesse podcast de estreia, nada mais, nada menos do que ele, né? Um super especialista, o Alexandre Félix, que é sócio-diretor na Félix Recursos Humanos e vai certamente aí tirar todas as dúvidas, abordar vários assuntos relacionados a você que é candidato a uma oportunidade, a uma vaga, ou a você que é um empregador que já contrata aí recursos, colaboradores para o seu negócio, para a sua empresa. Então estamos aqui estreando o nosso podcast Networker na Croma TV. Já faço desde já um agradecimento a toda a minha produção, ao meu diretor de produção, o Marcos Queiroz, que inclusive, né, já dando aqui os parabéns, fez aniversário no dia 23 agora, no último dia 23. Feliz aniversário aí, Marcos, para você. Bom, é isso aí. Vamos lá então para o nosso bate-papo aqui do Networker com ele, Alexandre Félix. Félix, é um prazer recebê-lo aqui nesse bate-papo do Networker. É muito bom, né, tê-lo aqui com toda a sua especialidade. Já acompanho um pouco o seu trabalho na área de recursos humanos. Gostaria que você se apresentasse ao nosso público que é formado por empreendedores, empresários, profissionais, executivos, colaboradores em geral. Gostaria que você se apresentasse com um pouquinho mais de detalhe. Bem-vindo ao Networker. Obrigado, Ronaldo. Olá a todos aí, Networkers. Eu sou o Alexandre Félix. Fico primeiro lisonjeado, Ronaldo, com o privilégio de estar participando aqui do primeiro, né, da estreia aqui do programa de estreia do Networker. Eu falo, você já ouviu falar isso, eu vou falar de novo, que a galera é importante saber. Eu falo que um dia todos nós vamos viver de histórias. E eu tenho muito orgulho de estar participando aqui da primeira edição, né? Na minha história eu vou lembrar, participei da primeira edição do podcast Networker. Fico muito feliz e lisonjeado aí com o convite. Espero contribuir com a galera. E me apresentando, né? O Ronaldo comentou, meu nome é Alexandre Félix. Eu sou sócio da Félix Recursos Humanos, que é uma consultoria de RH especializada aí principalmente em recrutamento e seleção para pequenas e médias empresas. E fico muito feliz de estar falando sobre esse tema aqui hoje, Ronaldo, porque na Félix a gente tem uma missão, que é a seguinte: ajudar 1 milhão de pessoas a se recolocar profissionalmente até 2026. Ou seja, o tema de hoje está totalmente relacionado aí com a nossa missão, com o nosso propósito como empresa. Eu espero conseguir contribuir aí com a audiência do programa, tanto quem está buscando recolocação, como que está no mercado aí, como com os empreendedores também que querem contratar bons profissionais. Pessoal, olhem só o desafio, a meta dele, né? Simplesmente ajudar, contribuir com 1 milhão de pessoas em recolocações, pelo que eu entendi, é isso aí, até 2026. Ou seja, não é uma meta suave não, hein? Nós, né, eu, Ronaldo Vitória, a minha produção aqui, nós preparamos alguns temas para abordar com você. Também trouxemos aí um resultado de uma pesquisa que realizamos e eu gostaria que você falasse a respeito desse resultado. Mas antes, gostaria também de agradecer aqui rapidamente aos nossos parceiros aqui do Podcast Networker, parceiros oficiais que dão apoio, no caso, o Connect Business, canal de networking colaborativo, e a RSO, a rede social de Osasco, tá bem, pessoal? Também fazer aí um agradecimento rápido, né, ao nosso patrocinador hoje aqui do podcast, que é a Solução Erudição, uma plataforma de aprendizagem, tá legal? Então agradeço. E mandar um abraço, né, ao parceiro Fernando, lá da Costelândia, na cidade de Osasco, um super restaurante. Então, Fernando, um abraço para você. Bom, vamos lá então iniciar esse bate-papo aqui do podcast com o nosso entrevistado, se me permite, o Félix, né? Já lhe trato dessa forma. Como eu disse, a nossa produção aqui preparou aí alguns temas e também nós trouxemos uma pesquisa que foi realizada junto a um parceiro que é o Connect Vagas. É um grupo aí formado por N candidatos que buscam oportunidades no mercado. É um projeto social, né, no caso de oferta de vagas, principalmente de níveis operacional e tático, tá ok? Legal. Então nós fizemos algumas perguntas para esse público e
foram 231 candidatos, né, consultados. Tivemos ali aproximadamente 100 votos, se eu não me engano, tá bem? E a pergunta foi a seguinte, Félix: o que você acha mais inadequado nos sites de vagas e um processo de busca e oferta de vagas? Essa pesquisa, né, ela abrange candidatos, como eu disse, principalmente nas funções operacional e tática. Não abrange, no caso, candidaturas para vagas estratégicas, tá legal? Legal. E o resultado foi o seguinte: eu vou apresentar aqui para vocês, né, que estão aí nos acompanhando, e também aqui para o Alexandre Félix, o especialista, dar aí o parecer dele em cima de cada resultado. A primeira pergunta foi sobre a venda casada, né? No caso, nós perguntamos o que o candidato achava que era mais inadequado para ele, né? Quando ele busca uma vaga. Então, a pergunta foi, uma das perguntas foram, né? A venda casada, a assinatura do site para acessar a vaga. Alguns portais, eles oferecem a vaga e para você poder ter uma evolução, ele condiciona a você pagar. 40% do público, dos entrevistados, né, desses candidatos, sinalizaram que esse item é o mais inadequado, tá? Venda casada. Uma outra pergunta, né? Não ter devolutiva do site. Então você faz lá a inscrição, se candidata e você nunca sabe se deu certo ou se não deu certo, né? Provavelmente não deu certo porque não teve nenhuma resposta, tá certo? Mas 15% do público respondeu que esse item, não ter devolutiva do site, é mais inadequado. Não carregar o currículo automaticamente. 15% reclamaram com relação a esse item, que você tem que fazer todo o cadastro novamente, o preenchimento, e muitas vezes no final você tem que anexar o seu currículo também. Sim. Não ter a integração com o LinkedIn. Para quem não conhece, né, o Félix pode falar sobre isso depois. O LinkedIn é uma mídia social profissional de negócios, que inclusive fica aí a dica já, né? Todos os profissionais aí, independentemente de serem proprietários do seu negócio, empreendedor ou não, terem aí o cadastro no LinkedIn. O LinkedIn é a maior rede social profissional do mundo, Ronaldo. Ele está presente em 200 países e tem 740 milhões de usuários no mundo, cara. Olha aí, gente, tá vendo? Então aí já fica aí uma informação super relevante aí do nosso Alexandre Félix. Então não ter a integração, 6% reclamaram. Legal. Questionaram. Bugs diversos. Bugs são sistemas, falhas, erros durante o processo. Imagina, você fez todo o cadastro, aí quando você aperta ali o botãozinho de confirmar, salvar, ele apresenta uma tela de erro, por exemplo, né? Isso é complicado demais. 5% reclamaram desse item. Também 5% questionaram, né, ser inadequado pedir fotografia ou CPF RG antes de avançar no processo. Já pedir isso de cara, né? Excesso de propaganda nas telas, realmente, eu também já observei isso, muita propaganda na tela inicial. Tudo bem que nós, né, a mídia em geral tem que ter propaganda, claro, mas Sim. O excesso de propaganda é o que pega. 2% questionaram essa questão. Dizer que a vaga é anunciada de outro site, ou seja, ele te leva para um site e depois ele fala, olha, depois que você faz o cadastro, ele te fala a vaga é de outro site. 3% dos entrevistados questionaram esse item, né? Colocaram como inadequado. Perguntar a cor da nossa pele, né? Se eu tenho a cor de pele parda, amarela, branca, preta, não importa. 3% reclamaram também dessa questão de ficar perguntando a cor da nossa pele. Todas as opções, 6%. Esse pessoal, eu acredito que esteja bastante insatisfeito, né, Félix? 6% entenderam aí que todos esses itens são inadequados. E nenhuma opção, 0%. Então, assim, de uma forma geral, eu posso repetir alguma aqui se você Legal. precisar. Fala um pouquinho para nós a respeito dessa relação, então, essa percepção do público, em especial formado por candidatos, em relação aos portais que anunciam vagas, Félix. Legal, vamos lá. Primeiro que a venda casada já não é uma coisa legal, né? É até crime, né? Então, ter esse daí como maior índice, 40%, se eu não me engano, da 40%. Da galera que respondeu, colocou venda casada, realmente não é legal, né? Na Félix hoje a gente tem clientes no Brasil inteiro, né? A empresa que nós atendemos, tem empresa no Macapá, em Aracaju, em Goiânia e a maioria aqui em São Paulo. Em algumas regiões a gente percebeu, principalmente Goiânia, por exemplo, que os candidatos eles pagam, né? Geralmente no processo seletivo a empresa contrata uma consultoria para conduzir o processo seletivo, mas em Goiânia, por exemplo, quem paga para participar do processo seletivo é o candidato, né? Então
Não é uma coisa que eu vejo que é usual, é normal, mas, por exemplo, aqui no mercado de São Paulo, isso daí praticamente não é utilizado. E tem gente que acaba se beneficiando, querendo se aproveitar da fragilidade da pessoa. A pessoa quer trabalhar, precisa trabalhar, né? Tá no momento ali vulnerável, e principalmente vagas operacionais, vagas táticas, a pessoa acaba se aproveitando, né? Então não é legal, e o que eu recomendo para todo mundo, todos os candidatos, é que você pesquise muito bem a empresa. Né, antes de você se cadastrar na vaga, deixa eu ver qual que é essa empresa. Deixa eu dar um Google aqui, ver se é uma empresa séria, uma empresa que tem problemas aí. Tem um caso muito recente aí, que é uma vaga de tosador. Que tá lá, ela aparece com uma grande frequência na internet. Tosador. De pets. Pet shop. Exato. E na verdade não é uma vaga. O que acontece? A pessoa fala que não precisa de experiência e tudo, o anúncio da vaga é assim, e quando a pessoa manda o currículo, aí vem uma mensagem vendendo um curso de tosador, garantindo, falando, você vai fazer o curso e você vai ter a vaga. Então tem uma série de reclamações na internet. Isso é um caso claro de venda casada. Exato, porque ele usa a vaga como uma isca para vender um curso, e não garante a vaga, né? Tanto é que tem várias reclamações aí dessa empresa em específico. Né? Então é um golpe, não é uma vaga, é um Félix, golpe. Até me permita fazer uma observação aqui para o nosso público, né, que nos acompanha. Venda casada não é venda cruzada. O que é permitido, tolerado, né, até por legislação, posso estar enganado, é a venda cruzada. Você realmente tem um produto que você vende, a pessoa, o consumidor ali, o cliente tem a consciência e de repente no seu portfólio você tem um outro produto ali que agrega. Isso é uma venda cruzada. Agora, a venda casada, como o Félix disse, é proibido por lei. Então não tem condição, né, de fazer uma venda casada como nesse caso. Quer dizer, você está ofertando uma vaga, o candidato vai lá todo animado para conseguir essa oportunidade e de repente o que vem para ele, né, não é uma resposta dizendo sim ou não, que pode acontecer ou não também. Sim. É a oferta de um curso. Gente, isso aí não é legal. Imagina. Então, hoje com a internet facilita muito identificar esse tipo de golpe, né? A galera, ela realmente denuncia. Então, esse é um caso específico. Que você der um Google aí, vaga de tosador, vai aparecer esse caso. E tem um site que é bem legal também, que vale a pena consultar, chama Glassdoor. O que esse Glassdoor faz? Ele conta a experiência do candidato com aquela empresa. Então, você viu o nome de uma empresa, uma vaga específica, digita lá no Glassdoor ou mesmo no Google, vai aparecer se é uma vaga fictícia, se tem algum tipo de pegadinha ali no caminho, para minimizar, que é quase 50% da audiência comentou isso, né? Então é uma forma de minimizar. O segundo ponto, Ronaldo, que é a ausência de respostas, né? Então a pessoa se candidata ali e ela simplesmente não tem resposta, ela acaba deduzindo que não foi aprovada pela ausência da resposta. Eu vou trazer os dois lados aqui, tá? O lado do candidato e o lado da empresa, principalmente pequenas e médias empresas. Do candidato, eu concordo que eu acho que essa é a principal reclamação. Até fiquei surpreso com 40%, que geralmente, pelas pesquisas, sempre essa é o principal questionamento. A não resposta. A não resposta, a ausência de respostas. Porque a pessoa, querendo ou não, ela se dedicou ali para mandar o currículo, para preencher todo o cadastro e tudo mais. E o mínimo que se espera é uma resposta. Exato. Tanto é que na Félix a gente garante até para os nossos clientes que todo mundo que participar do processo seletivo vai receber um feedback. Positivo ou negativo. Um feedback ele vai receber nosso, né? Então, a partir do momento que ele se cadastrou no processo seletivo, ele já recebe um e-mail de agradecimento e tudo mais, e com a evolução do processo ele vai sendo comunicado, né? Já faz parte ali da política de Exato, RH de vocês. Exato. Né? Até porque como a gente tem esse propósito de ajudar 1 milhão de pessoas, fala, cara, tem que proporcionar uma experiência legal para a pessoa que está participando do processo seletivo, né? Porque é uma peça importante da engrenagem desse processo. Então, a gente preza por isso, né? E aí, do ponto da empresa, tá? Eu vou dar até um exemplo prático disso. 2 semanas atrás, nós concluímos um processo lá de recepcionista de um consultório odontológico em Pinheiros, né? A gente recebeu, nessa vaga em específica, 580 aplicações. Está mais concorrido que o vestibular da FUVEST, para você ter ideia. O vestibular da FUVEST, se eu não me engano, são 14 candidatos por vaga. Esse foi 580 para uma vaga. 580 candidatas para uma vaga? Para uma vaga. Então, o mercado ele realmente está muito competitivo,
né? E o que eu vejo no mercado? Geralmente, numa pequena e uma média empresa, eu vou te falar que praticamente 70% dos processos seletivos, na verdade, sendo mais preciso, 76% dos processos seletivos são em pequenas e médias empresas. E quando eles anunciam a vaga, o currículo é para enviar ou pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Agora, se colocando na posição ali do gestor, a pessoa que está conduzindo o processo, imagina responder 580 e-mails ou 580 WhatsApps. Então, acaba sendo um processo humanamente impossível de se fazer, né? E eu acredito que essa grande reclamação é por conta disso. As vagas geralmente têm muitas aplicações e como se torna um processo ali difícil de conduzir para responder todo mundo, por isso que existe essa ausência de respostas, né? Então, e tem um outro ponto também que acontece, porque muitas aplicações, tem gente que aí já é uma dica para quem está buscando recolocação, que a pessoa ela sai panfletando o currículo. Tudo que ela vê de vaga, ela manda o currículo. Mesmo que ela não tenha o perfil para aquela vaga? Mesmo que ela não tenha o perfil, né? Então, é o clássico assim, que é até uma dica também para quem está procurando trabalho, é o seguinte, aquele currículo que está lá no objetivo à disposição da empresa, a probabilidade dele ser descartado na triagem já é gigante. Porque o que quer dizer isso? Essa pessoa ela não sabe o que ela quer da vida. Olha aí, gente, uma dica importante, hein, para você que está nos acompanhando aqui no Podcast Networking. Ouçam essa dica do especialista aqui do Félix. Então, eu falo que quem está procurando emprego, ele tem que ser o sniper, não tem que ser a metralhadora, tem que ser o sniper. Então, o que eu quero para minha vida, para minha carreira? Então, coloca lá no objetivo, pô, eu quero uma vaga de auxiliar administrativo de vendas, eu quero uma vaga de recepcionista. Por quê? Na hora que o recrutador olhar o currículo, ele fala, pô, essa pessoa aqui tá dentro do perfil, deixa eu olhar. Eu imagino, o recrutador não tá disposto a perder o tempo dele, que Exato. também é valioso, com, vou tentar descobrir o que o candidato quer, né, qual a área, a disposição. Exato, e é muito engraçado isso, Ronaldo, até eu vou aprofundar um pouquinho o tema, inclusive, que tem um caso muito emblemático lá na Félix, que foi o seguinte, né? A gente estava conduzindo uma vaga para uma cafeteria, o cargo era operador de loja. E um dos requisitos da vaga era que tivesse experiência com atendimento ao cliente, se tivesse experiência principalmente em padaria, num café, seria um diferencial, né? E aí tem candidato, e eu faço questão de conversar com todos os candidatos, porque se a pessoa descobriu o meu telefone ou WhatsApp, significa que é uma pessoa interessada. Ela simplesmente não mandou o currículo e ficou esperando. Ela falou, pô, deixa eu ver se tem alguma forma de me comunicar com essa empresa. Então eu faço questão de conversar com todo mundo. E aí essa candidata, ela conseguiu meu telefone, ela mandou uma mensagem, falou, pô, Alexandre, eu participei aí me inscrevi no processo seletivo e tal, queria saber se tem um status. E eu entrei no nosso sistema. No nosso sistema a gente tem 15 mil candidatos hoje cadastrados. Entrei lá, encontrei o perfil dela e eu falei, tô olhando o seu currículo aqui e pelas experiências que você colocou aqui, eu não estou vendo nada na área de atendimento ao cliente, não estou vendo nada na área de café, na área de padaria e tal. Você tem alguma experiência? Porque aqui não tá. Às vezes o currículo pode estar desatualizado. Ela falou, tenho, eu já trabalhei numa padaria X. Eu falei, o que você fazia lá? Ela fazia exatamente tudo que a gente precisava, só que não tinha essa informação no currículo. Olha só. E aí eu falei assim, ainda a gente está vivendo um momento aí da inteligência artificial e tudo, mas se eu não tenho a informação, fica difícil de colocar a pessoa no processo. A pessoa perde a oportunidade porque deixou de colocar uma informação que para ela talvez não fosse importante. Mas para a gente era super relevante. O era um pré-requisito fundamental. Exato. E aí, no dia seguinte, ela estava fazendo entrevista na empresa. Ou seja, a ausência de uma informação, ela achando que estava tudo certo, mas como não tinha informação no currículo, a gente não ia adivinhar, né? Então, ela entrou em contato e a gente conseguiu evoluir ela dentro do processo seletivo. Então, como é importante isso, né? Você ter todas as informações ali, tudo bonitinho e alinhado à vaga. Porque se tiver genérico, esquece, a probabilidade E aí, grande. Logicamente, com esse case, né, real aí, essa situação real que você acabou de expor aqui para nós, me veio em mente a metáfora que você fez agorinha também, do sniper, né? O sniper, para quem não sabe, é aquele atirador, o atirador de elite ali, né, que realmente só aparece em casos realmente muito necessários, e foi uma metáfora. Então, você que é candidato, que busca uma oportunidade,
e logicamente que isso de alguma forma cabe também para o recrutador ser esse sniper, né, em seu processo de recrutamento e seleção, mas para você que é candidato, tem que ser sniper, não pode ser, como você disse aí, a metralhadora, né, que fica atirando para todos os lados, no caso. Então tem que ser bem assertivo. Vejam, coloquem, né, no campo específico do seu currículo essas experiências de forma resumida, essas experiências que vocês tiveram. No caso, se a vaga está relacionada a atendimento, claro que é importante você citar as suas experiências de atendimento, como você falou aí nesse case. E uma coisa que eu sempre oriento também, Ronaldo, até aprofundando já, a gente fugiu um pouquinho da pesquisa, tá tudo mas... certo, é assim que é bom o bate-papo aqui. Exato. E o que eu vejo também, geralmente, a pessoa que elabora o currículo ali, ela tem uma tendência de colocar as atividades que ela realizava. E o que eu percebo, só para você ter ideia, no último ano, a gente conduziu mais de 100 processos seletivos, no Brasil inteiro. Né? Então a gente entende, já entrevistou, comentei, né? A gente tem 15 mil candidatos cadastrados no nosso banco de talentos, então a gente conversou com muita gente e já conduziu muito processo seletivo. E o que a empresa busca hoje? Mais do que as atividades que você realiza, os resultados que você gerou. Né? Então vamos pegar esse exemplo da vaga de atendimento. Quantos clientes você atendia por dia, por exemplo, né? Atendimento ao cliente seria uma das atividades, atender o cliente ali. Mas, quantos clientes você conseguia atender? Tinha tempo de espera? Você conseguiu reduzir o tempo de espera, por exemplo? Né? Você conseguiu aumentar as vendas? Você deu sugestões ali? Então, mostrar no currículo, mais do que as atividades, os resultados que você gerou. Resultados, volumetria, de alguma forma, que servem aí como indicadores. Exato, porque eu sei que tem informações que são confidenciais, mas você pode levantar, por exemplo, o percentual, as melhorias, os resultados, os indicadores mesmo, como a gente comentou aqui. Isso para a empresa é sensacional, você acaba se diferenciando da massa ali. Né? Num processo de 580 aplicações, você pega um currículo que tem objetivo e que tem, em vez de atividades, resultados gerados, vai se destacar. Ou seja, um se destaca em meio a 1 milhão aí no caso. Exatamente. Lembrando, o Félix colocou um tema bastante importante aqui também, que é a questão do sigilo, da confidencialidade, cuidado, né? Nós não estamos aqui defendendo que você coloque dados sigilosos de trabalhos anteriores, não é nada disso. São volumes, quantidades, volumetria, como ele citou o exemplo aí de quantidade de atendimentos, resultados. Alcancei um aumento de 20% na área de atendimento. Os dados, nome de empresa anterior, área, essas coisas, isso fica para uma entrevista com o recrutador, com o profissional de RH ali, que vai saber exatamente como obter essa informação de forma correta de você. Estamos aqui hoje no nosso programa de estreia, né, nosso podcast de estreia do Networker, discutindo aqui, trouxemos o tema mercado de trabalho na visão do empregador e também na visão do candidato. E lembrando, estamos aqui com o Alexandre Félix, que é o especialista aí no caso na área da Félix Recursos Humanos, trazendo aí várias informações. Sobre essa pesquisa ainda, você quer fazer algum comentário adicional? O terceiro ponto, se eu não me engano, Ronaldo, era sobre o formulário muito extenso. O carregamento do CV, né? Os formulários são intensos mesmo, eu até dei uma pesquisada nisso. O que eu vejo hoje, e aí conectando 2 pontos inclusive aí, tem muita empresa, em função da Lei Geral de Proteção de Dados, tem muita empresa hoje optando por plataformas que a gente fala que é a ATS, que é uma plataforma de atração de candidatos. Né? Em vez de mandar por e-mail ou pelo WhatsApp, tem uma plataforma. E essas plataformas, a maioria, a Félix usa uma plataforma hoje, e a maioria ela tem integração, por exemplo, com o LinkedIn. Então, é importante, eu comentei sobre que a principal rede social profissional do mundo, né, está presente em 200 países, 700... Eu iria te perguntar sobre ferramentas ideais também. Fala um pouquinho, então, realmente, com mais detalhes do LinkedIn, por gentileza. Legal. LinkedIn, assim, para quem está buscando recolocação, é obrigatório, é mandatório estar no LinkedIn. O pessoal tem ali o Facebook, o Instagram, o TikTok, tem que estar no LinkedIn também. Né? É uma rede profissional, uma rede social profissional que serve, a gente está no programa Networker, serve para você ampliar a sua rede de contatos também, é um networking, né? Pessoas que você trabalhou, pessoas que você estudou, então é super importante. E os recrutadores, que são as pessoas que conduzem os processos seletivos, estão no LinkedIn.
E eu vou te confessar uma coisa, existem algumas posições, alguns cargos específicos, que a gente tem muita dificuldade de encontrar essas pessoas no LinkedIn. Vou dar o exemplo de bancários. Bancários não estão no LinkedIn. Quando ele é desligado da empresa, aí ele vai entrar, mas ele vai correr atrás do prejuízo. Então, se você é bancário aí, ó, tem a oportunidade de entrar no LinkedIn. Félix, atuei 20 anos no segmento financeiro em banco, e eu fui bancário, sou ex-bancário, e eu sou um case, eu sou uma situação real disso que você está falando. Bancário, com todo respeito, assim, entre aspas, é como se nós, eu fui bancário, se acomodássemos naquela trajetória, naquela ocupação, naquele emprego, e quando acontece algo, né, de repente por algum motivo você ter que pedir sua saída, ou a empresa te desligar, né, cancelar o seu contrato de trabalho por algum motivo específico, o bancário normalmente ele fica perdido, porque ele não pensou em nada disso. Exato. É uma baita de uma ferramenta. Bancário não tá. Tem uma outra posição que a gente enfrenta muita dificuldade de encontrar esses profissionais. É vendedor de imóveis planejados. Que interessante. A gente, primeiro, que é um baita num segmento, mas as pessoas que ocupam essa função aí, principalmente, elas não estão no LinkedIn. É incrível. Né? Quando a gente fica até feliz. E eu estou enfrentando agora uma outra vaga aí que a gente está conduzindo um processo seletivo que eu percebo que também não estão. São fonoaudiólogos. Não estão no LinkedIn também. Né? Então eu percebo que algumas profissões, algumas pessoas, enfim, elas não perceberam a oportunidade que existe ali no LinkedIn, as vagas lá estão disponíveis e tudo mais. Porque as empresas contratam, né, esse tipo de especialidade médica, né, o fono, tá fono, certo? É um baita no segmento também. E a gente percebe, a gente está conduzindo um processo de uma empresa específica, de um cliente nosso lá, e a gente percebeu, fazendo uma busca, porque tem isso também. Logicamente que a gente publica as vagas, né, para fazer a atração ali dos candidatos, mas existe a busca ativa também. Né? E onde que eu vou buscar esses profissionais? No LinkedIn. Né? Então, se você tem um perfil completo lá, com foto bacana, com as palavras-chave bem estruturadas, com as suas atividades em forma de resultados ali e tudo mais, sua experiência bem completinha, a probabilidade de você ser consultado, ser assediado no bom sentido por um headhunter é gigantesca. Então, quem sabe usar o LinkedIn ali, segue todas as boas práticas, com certeza tem resultados positivos e é importante estar lá. Então, se você quer estar em busca de recolocação ou mesmo quer fazer uma transição de carreira, é o canal. Tá? E não necessariamente, né, essa questão só da busca de uma recolocação ou uma primeira colocação ou uma transição de carreira, eu posso acrescentar também que essa ferramenta, essa mídia social, né, o LinkedIn, ela acaba também permitindo conexões. Às vezes você está satisfeito onde você está, na sua profissão, no seu trabalho, mas é importante para você manter parcerias, buscar esse cruzamento de oportunidades, ou seja, conhecer outros profissionais, obter cases de sucessos, experiências, ou seja, acaba servindo para isso também. Trabalhar a sua marca pessoal, né, Ronaldo? Exatamente. É super importante e você comentou, né, falou que o bancário ele acaba se acomodando. Eu digo isso porque eu fui, né, e de certa forma também passei por isso. Eu concordo contigo. E a gente percebe isso em várias outras pessoas que a gente conhece trabalhar na área. E o LinkedIn também é uma forma de você saber como que está o mercado. Peraí, deixa eu ver pessoas que ocupam a mesma função que a minha, o que elas estão fazendo, o que elas estão estudando, Perfeito. Qual o cargo que ela está trabalhando, quais as empresas que estão contratando. É uma forma de você mapear como que está o mercado também. Tá? Perfeito, muito bom. O LinkedIn é isso, e de plataformas, isso é muito engraçado, né? Hoje a Félix ela utiliza 20 canais diferentes para atração e para busca de candidatos. Né? 20 canais. 20 canais diferentes. Então a gente está na Cato, está na InfoJobs, está no Indeed, está no LinkedIn, está no Google Jobs e mais outros 15 canais diferentes. Esses são os mais conhecidos. Mas no mercado hoje existem mais de 100 canais de busca de candidatos disponíveis aí no mercado. Né? Então, ou seja, tem muita possibilidade, muitos canais aí, tem sites que são específicos por área. Né? Então, por isso que a gente está Isso Brasil ou isso São Paulo? Brasil.
Brasil. Que o nosso podcast ele é transmitido aí para o mundo, né? Mas especialmente aí para todo o Brasil. Sim. Então tem sites específicos de cidades, tem sites específicos de recrutamento por nicho, por segmento, por profissionais. Enfim, tem uma série de possibilidades. Então vale aí para quem está nos assistindo buscar. Pô, eu quero atuar nessa área. Será que existe um canal específico de divulgação de vagas dentro desse segmento que eu quero atuar? Então, vale a pena buscar, tem muita opção. Né? Tem relato de golpes, Félix? Nós temos visto muito na TV golpes, né, na internet de todos os tipos. Aí foge um pouquinho aqui do nosso tema de hoje, que é o mercado de trabalho, né, recursos humanos. Mas você citou aí mais de 100 canais, né, de postagem de vagas. E nós já falamos aqui na pesquisa a questão de propaganda, de coletar dados. Muitas vezes, como você citou no início aí, tem região que cobra do candidato a conquista da vaga, né? No caso, o empregador, né? Tem região que cobra do empregador, ou a empresa especializada, como a Félix Recursos Humanos, por exemplo, e tem empresa especializada que cobra do candidato, no caso, né? Então, me passou aqui pela cabeça, pela quantidade de canais, e considerando que é normal também que essas empresas de RH especializadas cobrem do candidato em alguns casos, você entendeu a química para uma fraude aí, né? Para um golpe. Tem relatos disso no mercado, nesse mercado? Tem o golpe, o mais famoso de todos é o golpe do emprego falso, né? Então, que geralmente... Atenção, pessoal, olha só, o golpe do emprego fácil, olha só. Que geralmente a empresa ela não tem a vaga real, ali é uma vaga fake, né? E ela quer pegar os dados para oferecer um serviço secundário dela. Esse é o mais tradicional de todos, né? Está mais enquadrado ali na venda casada, que também é ilegal. Que é ilegal, exatamente. E logicamente, né, Ronaldo, esses dias, até fazendo um paralelo, né, uma empresa, uma parceira nossa, né, ela abriu o CNPJ dela e fazia uma semana. E aí ela começou a receber contatos de outras empresas abordando ela para oferecer serviços. Ela falou, pô, eu acabei de abrir a empresa, como que você já sabe que eu tenho uma empresa e tenho meus dados? Né? Então, com a internet, os nossos dados estão aí, estão disponíveis. Provavelmente a pessoa entrou na junta comercial, viu lá os dados dela e fez a abordagem. Né? Então, lembrando que os seus dados estão disponíveis aí na internet, né? E tomar cuidado com isso. O que será que podem estar fazendo com os meus dados? Por isso que eu sempre recomendo que antes de sair cadastrando o currículo em vários canais diferentes e... Metralhadora, panfletar, né, o currículo, ficar atento aonde que você está colocando os seus dados. E até uma dica também, né, que geralmente no currículo, as pessoas muitas vezes não se atentam a isso, mas geralmente no currículo você coloca lá o seu nome, a sua data de nascimento, o seu endereço, o seu telefone. Olha a quantidade de informações que estão disponíveis. Será que realmente precisa colocar um endereço? Nós da Félix recomendamos que você nem precisa colocar o seu endereço, né? Porque a pessoa vai olhar ali as suas atribuições, as suas experiências para te chamar para uma entrevista, que é o objetivo do currículo, né? Chamar a atenção do recrutador para provocar um papo ali. Então tem informações que as pessoas colocam no currículo, tem gente que coloca o número do CPF, tem gente que coloca o número do RG. É uma das perguntas que nós fizemos aqui na pesquisa. Exato. Então não é necessário colocar esse tipo de informação no currículo e lembrando de preservar os seus dados. No máximo, talvez aí a cidade, para verificar se tem compatibilidade, a vaga, né, a região, mas não precisa ser realmente o endereço completo. Não precisa. Nesse passo do processo de recrutamento e seleção, não. Não talvez precisa. um passo mais à frente, ok. Sim. Essa questão da localização, tem gente que fala que é discriminação e tudo, mas eu tô até com um caso recente de uma candidata que a gente conversou, que ela trabalha, a empresa fica em Cotia e ela, se eu não me engano, ela mora em Vargem Grande ou Calcaia do Alto. São cidades vizinhas. Cidades no estado de São Paulo. Exato. Só para esclarecer aí para o nosso público que está acompanhando o podcast Brasil. Exato. E ela sai do trabalho 6 horas da tarde e o ônibus que ela pega, ele passa às 8. Ela fica 2 horas no ponto de ônibus. Então, ela fica 2 horas esperando e ela demora aí, tem um deslocamento de 1 hora, 1h30 mais ou menos, até chegar na casa dela. Isso é sustentável? É uma pessoa que precisa, é uma pessoa esforçada, né? Mas pensando na qualidade de vida, lógico que ela está precisando, mas provavelmente vai chegar uma hora que ela vai falar assim, cara, isso aqui está muito cansativo.
preciso procurar algo mais próximo da minha casa. Então, não é preconceito, mas é pensando na qualidade de vida da pessoa. Sim, eu entendi. Né? Então, é importante, tanto a empresa, porque para a empresa está ótima, essa empresa em específico está ótima, ela está entregando os resultados, a empresa está super feliz com a contratação. Mas foi um alerta que a gente colocou, pô, tanto para ela quanto para a empresa. Falou, pô... E ela entendeu? Ela entendeu. É uma menina nova, ela quer trabalhar e tudo, mas... e a gente está vendo alternativas, logicamente, né? Dá para sair mais cedo, dá para... Enfim, esse ônibus passa às 8, será que ela consegue sair mais cedo para não ficar esperando tanto tempo no ônibus, no ponto, que é até perigoso. É verdade. Né? Pensando na segurança do profissional e tudo. Então, são algumas coisas que a gente leva em consideração com relação à distância. Isso coloca o colaborador, né, em risco, já contratado. Coloca ele em risco e impacta diretamente a saúde dele. Exato. Saúde emocional, saúde física. Isso pode não ter um efeito imediato, a curtíssimo prazo. Sim. Mas certamente a médio prazo ali, esses efeitos vão aparecer. Nós, enquanto candidatos, nós realmente ficamos ali, em muitos casos, né, dependendo da situação, e eu acredito que isso seja em um volume grande, nós precisamos, né, do trabalho. O candidato ali, o profissional, quando precisa do trabalho, ele está disposto a qualquer coisa, até porque muitos já vêm aí de dificuldades que estão passando, etc. Então acaba que tomam uma decisão mais pela necessidade, pela urgência, do que propriamente pela aderência, vaga versus o que eu posso, né, a candidatura. E é onde está o perigo aí, porque ele vai sentir essas sequelas certamente aí ao longo do período. E isso é super louvável. A gente elogiou ela pela dedicação, é um baita de um ativo. Né? A gente, como empresa de recrutamento, como empresa de RH, a gente fica muito feliz de ter candidatos nesse perfil, porque, até relacionando o tema, mas mudando um pouquinho aqui a pauta, a gente enfrenta como recrutador hoje. E aí eu falo recrutador, mas como empresa a gente enfrenta um grande desafio hoje, Ronaldo. Para você ter ideia, os picos de contratação eles acontecem em dezembro e em janeiro. E são épocas super concorridas, por quê? Super desafiadoras, por quê? Porque o candidato chega ali mais ou menos dia 15 de janeiro, ele já não quer saber mais de fazer entrevista. E eu lembro que a minha sócia, a gente tem muito volume de vagas nesse período, e aí eu lembro que no final do ano passado aqui, mais ou menos por volta do dia 15, eu olhei para a Elisandra e ela estava chorando. Aí eu falei, Elisandra é sua sócia. É a minha sócia. E aí eu perguntei, o que aconteceu? Eu fiz alguma coisa, né? Alguém falou alguma coisa para você? E ela falou, cara, eu marquei um monte de entrevista hoje e não apareceu ninguém. E aí a gente fala assim, cara, no Brasil hoje, né, a gente tem quase 9 milhões de pessoas em busca de recolocação e uma das principais reclamações é que não tem vagas. Tem vaga sim, gente. O que falta é candidatos realmente comprometidos e querendo trabalhar. Perfeito. Eu só gostaria de reforçar aqui esse tema, que realmente eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. O olhar do empregador e o olhar do candidato nesse mercado de trabalho. Você falou um pouquinho a respeito dessa característica de uma boa parte dos candidatos se ausentarem ou não buscarem essas entrevistas. E eu gostaria que você falasse mais um pouco sobre isso, o porquê. Né? Legal. Eu acredito que eu já tenha entendido, o nosso público talvez também, né, tenha entendido aí, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais. E a visão do empregador. Ouve-se muito falar de índices de desemprego no país, ok? Não vamos entrar aqui no aspecto político, não é a nossa pauta. Mas também ouvimos muito falar a respeito de que tem ora você ouve falar que tem muita vaga para pouco candidato e ora você ouve falar muitas vagas para poucos candidatos especializados, porque muitas vezes você tem um volume grande de candidato, mas infelizmente por N motivos também uma boa parte deles não estão preparados para aquela vaga e vice-versa. Então, por gentileza, explana aí para nós esse bate-papo networker. Boa. Eu vejo que esse período de final de ano, a galera quer sair de férias, né? Falar assim, pô, eu não consegui, eu quero passar o final de ano com a minha família, eu quero tirar férias e tudo mais, e por isso acaba não participando dos processos seletivos, que é uma pena, né? E aí a gente já percebe também o perfil das pessoas que a gente convocou para participar do processo seletivo. E o que mais dói no coração é o seguinte, Ronaldo, a Félix, por exemplo, ela atende vários clientes, né? E aí a pessoa está fechando uma porta com a gente, porque a gente fala assim, qual que é o comprometimento dessa pessoa? Ela nem avisar que ela não vai participar do processo seletivo.
Ou seja, ela se colocou à disposição ali no início, para vocês ou para qualquer outra empresa de RH, só que ali na hora que surgiu a oportunidade... Ela nem se tomou... E tá tudo certo que você querer tirar férias, ou você falar, pô, eu não consegui até agora, eu vou deixar pro começo do ano. E tá tudo bem, mas pelo menos dá um feedback. Né? Se falar, empresa, ó, essa vaga em específico não faz sentido para mim, mas se você tiver uma outra oportunidade, eu estou à disposição. Isso é profissionalismo, isso é ética, isso é consideração, isso é respeito profissional. Exatamente. Eu fico aqui pensando, tudo bem, temos N perfis de candidatos e momentos de candidatos. Mas acredito que tem muito candidato que realmente está ali já naquela fase do desespero, tem família, tem filhos, filhas aí no caso, ou não, ou é sozinho, mas também está ali naquela fase do desespero, porque realmente já está buscando há algum tempo e não encontrou aí essa oportunidade por N motivos, né? Pode ser algum erro que esteja cometendo ali no preenchimento do currículo, como o Félix falou, mas esse não vai tirar férias. Não. Esse não tira férias, esse não tira folga, esse pelo contrário, ele não vai dormir. Ele não dorme, ele passa necessidade, ele busca pingadinho ali todo dia, né? Esse tem comprometimento. Então, já você tem outro perfil de candidato que já pode tirar uma férias, porque tem uma reserva, está em uma transição de carreira. Então, é perfil para perfil. Não tem certo ou errado, tá? Se você tem uma reserva, se não tá te apertando e você pode tirar férias, o que tá faltando é você fazer, né, o posicionamento para a empresa, avisá-la que naquele período não vai poder, justamente para a empresa de RH, como é o caso aqui da Félix Recursos Humanos, não ficar em uma situação difícil com o cliente dela. Exato. Ok? E a gente valoriza muito. A gente tem uma pesquisa que ela fala que 8 em cada 10 profissionais são contratados pela parte técnica e demitidos pela parte comportamental. Essa é a pesquisa. Pela nossa experiência, a gente fala que é 10 em cada 10. 10 profissionais, eles são demitidos ali, 10 em cada 10 profissionais são demitidos por questões comportamentais. Isso daí é com base nos clientes que a gente atende, são pequenas e médias empresas. 10 em cada 10. Não tem um profissional, uma empresa, Ronaldo, a gente gosta de entender também por que essa pessoa foi desligada, o que aconteceu, né? Até para a gente buscar um candidato ali que não tenha as mesmas características que esse foi desligado. E quando a empresa começa a detalhar, a gente fala assim, cara, é comportamento. E o mercado, qual a... 8 em cada 10. 8 em cada 10. Pessoal, vejam isso, muito interessante. Quer dizer que o mercado diz que 8 em cada 10 demissões são causadas por questões comportamentais. Exato. E você, como sócio-diretor, né, na Félix Recursos Humanos, está dizendo que para vocês, porque vocês acompanham, 10 em cada 10 tem ali o envolvimento de algo comportamental. Exato. Isso é muito complicado. E aí, o que a gente percebe, né? Quando o candidato ganha a gente. Eu estava conduzindo um processo, uma vaga base, não estou falando de vaga de diretor, de gerente, de supervisor, não. Vaga de auxiliar de escritório. Uma empresa que a gente atende em Guarulhos. E também teve 540 aplicações esse processo seletivo. E o candidato que foi aprovado, ele ficou marcado por 2 pontos. Primeiro, porque a entrevista era na terça-feira e no domingo, meio-dia, ele me mandou uma mensagem pedindo desculpas, porque a esposa dele tinha uma consulta marcada no horário da entrevista e ele não poderia participar. E se fosse oportuno, ele gostaria de ter uma outra oportunidade. Eu falei, cara, esse já ganhou o meu respeito, porque a pessoa no domingo, meio-dia, tá preocupada com uma entrevista que vai acontecer na terça, já se diferenciou. E aí, na entrevista, ele tinha seus 50 e poucos anos, né? Tava há um tempo fora do mercado. Ele até reclamou da questão do etarismo, que tem empresas que não contratam... É um tema que já eu gostaria de falar um pouquinho com você. Não contratam por conta da idade, né? E aí eu falei, olhando aqui, não falei isso, mas ele já tinha me ganhado na mensagem, né? Eu falei, é um profissional comprometido, que é o perfil que o meu cliente precisa. E aí fizemos toda a entrevista, além dessa parte de comportamento, ele tecnicamente era muito bom, foi para a entrevista com a empresa e foi contratado e está trabalhando lá até hoje. Ou seja, o que muitas vezes é básico, acaba se tornando diferencial, né? Um dos grandes diferenciais, nesse caso específico, foi isso. Né? Então, o que eu vejo hoje, o conhecimento técnico ele é importante,
mas as características, os seus comportamentos, muitas vezes a empresa ela prefere até contratar uma pessoa para ela formar, que ela vai moldar exatamente da forma que precisa ser feita ali aquela atividade, mas o comportamento dificilmente ela vai conseguir mudar, né? Então a parte técnica ela vai treinar, mas o comportamento é da pessoa. Então muita atenção para quem está aí no mercado, fala, pô, será que esses comportamentos que eu estou tendo aqui eles estão me ajudando ou estão me atrapalhando na hora de me recolocar? Porque as empresas, elas estão olhando isso hoje. As chamadas hard skills, soft skills, como alguns coaches, inclusive, Sim. denominam, né? O mercado denomina, que são as competências técnicas que você já nasce com elas, aquelas habilidades que envolvem muito comportamental, atitude, proatividade, resiliência, por exemplo, e também aquelas competências técnicas que você traz através de formação acadêmica, cursos, é isso, né, Félix? Sim. E até conectando esse tema, Ronaldo, com um dos pontos que apareceu, que é a questão do bug. Do bug. Né? Hoje, a plataforma que a Félix utiliza para fazer os processos seletivos, ela tem algumas particularidades. Por exemplo, um arquivo, um currículo, que tenha mais de 3 megas de peso, o arquivo ali, a pessoa não consegue anexar. Ele tem que ter no máximo 2 megas. E tá lá a informação. E o que eu percebo, e aí os candidatos eles têm que entender que a partir do momento que eles estão participando de um processo seletivo, ele é avaliado do momento da inscrição até a entrevista final. Então o que a gente percebe? Tem alguns candidatos que eles já desistem no início do processo. Por exemplo, eu não estou conseguindo anexar o meu currículo. Tem candidato que fala, eu vou desistir. Né? E às vezes é um ajuste, tá a informação lá, então significa que ele não leu, por exemplo, que tem que ser no máximo de 2 megas, ou seja, ele não tem ali a atenção necessária. Tem gente que desiste, tem gente que procura, fala, pô, não estou conseguindo, vou entrar em contato com a empresa, tem o nosso WhatsApp, tem o nosso telefone lá disponível. Ou seja, a pessoa que entrou em contato já fala, pô, tá focada na solução, eu tenho um problema, eu vou resolver. Né? Essa informação, consegui resolver, deu tudo certo, legal. É uma pessoa que não vai desistir no meio do caminho, porque, querendo ou não, é um teste também, né? Então, é importante o candidato ficar ligado nisso, né? Por exemplo, um formulário muito extenso também, né? E tem gente que coloca qualquer coisa lá. Pô, a pessoa não está tendo cuidado na entrevista, que ela teoricamente está se vendendo para a empresa, imagina quando ela estiver aqui dentro. O que ela não vai fazer? Então, o recrutador, quem está conduzindo o processo seletivo ali, ele tem um olhar clínico. Então, nos mínimos detalhes, ele consegue pegar alguns pontos. Perfeito. Então, isso pode ser determinante para classificar ou desclassificar um candidato. Perfeito. Entendeu? Então, é importante o candidato estar atento a isso também. Ótima dica, mas guarda aí, hein? Eu vou perguntar a dica final, a dica do especialista, hein, pessoal? Temos a dica do especialista aqui no finzinho do nosso podcast Networker aqui pela Croma TV, já. Vou aproveitar aí e pedir aí para o nosso diretor de produção só sinalizar aí com relação ao tempo aqui do nosso programa, que o bate-papo tá muito bom e eu tô indo embora aqui só para mim poder me situar aqui, diretor, por gentileza. Legal, obrigado. Vamos lá então. Você falou a respeito do etarismo, caminhando aí para a reta final aqui do nosso podcast. Você falou a respeito do etarismo. Você deu alguns exemplos comparativos com a própria Félix Recursos Humanos. Eu agradeço você expor também, né, logicamente, a tua empresa nesse sentido de comparação. O resultado da pesquisa, você sabe que você pode ou não concordar. Eu acho que isso é bem à vontade, porque aqui nós estamos falando de candidatos que nem sempre têm tanta visão, né, na área. Mas o tema etarismo para quem é 50 a mais, é isso? O etarismo ou é 40 a mais? Eu vejo, Ronaldo. Essa é uma dúvida. Eu vejo que existe as duas pontas. Ok. Tem gente que não é contratada porque é muito nova e tem gente que é contratada porque é considerada muito velha. Ok. Essa é uma visão do especialista Alexandre Félix. Exato. E aí o que eu vejo, cara, no momento que a gente está vivendo, tá? Isso depende muito do posicionamento do profissional. Pelo seguinte, qual que é o principal diferencial de uma pessoa que tem seus 40 a mais, 50 a mais, que eles falam que até eles têm um termo que é o gray hair, alguma coisa assim, que é o cabelo branco mesmo. Cara, branco. Exato. Se o candidato, se ele se posicionar
ali mostrando para a empresa o valor que ele pode gerar para ela, dificilmente uma empresa vai falar não para ele. Porque ele já viveu, ele já passou por várias empresas, ele já tem uma visão muito rica, e se ele pegar tudo isso e mostrar para aquela empresa o valor que ele pode gerar, né? E a gente fala no networking, você ser interessante sem ser interesseiro. E eu falo que pro candidato, essa é uma dica riquíssima. Você tem que ser interessante sem ser interesseiro. Porque a empresa, no momento, né? Tô falando num processo seletivo, eu tenho 500 candidatos, 580 candidatos se candidatando, ali a empresa precisa desse profissional. E, se eu sou um bom profissional, se eu tenho todas essas habilidades, cabe a mim expor isso para a empresa, mostrar o valor que eu posso gerar para ela, e aí eu acabo me diferenciando. E aí a empresa não vai ligar para a idade, não vai ligar para a crença, não vai ligar para uma série de coisas. Perfeito. Mas vai muito do posicionamento do profissional. Né? Tem gente que fala assim, eu fiquei muito tempo numa empresa, isso é mal visto. Depende da forma que você coloca isso. Porque querendo ou não, uma das coisas que a gente vê no mercado é a pessoa que fica pingando de lugar em lugar. Isso é negativo. Mas você, com uma experiência grande numa empresa, fala assim, cara, eu fiquei 20 anos numa empresa, só que eu passei por vários departamentos, eu tive tantas promoções, né? Como se eu estivesse mudando de emprego a cada 2 anos, mas dentro da mesma empresa. Então, quando eu entro na empresa, eu entro pelo projeto. Vai ter começo, meio e fim, eu sou um cara consistente. Olha aí, dicas importantes também, valiosas. Então, é muito da forma que você se vende. Eu falo que você tem que criar um storytelling da sua carreira. E contar a sua trajetória profissional de uma forma tão interessante que eu falo que é o supra-sumo do candidato, assim, que ele conta tão bem estruturada a trajetória profissional dele que o recrutador fica até sem pergunta para fazer para ele. Porque ele passou todas as informações, sabe aquela pergunta? Eu sei exatamente como é isso. É a pergunta, aquela pergunta tradicional de qualquer processo seletivo. Geralmente a primeira pergunta no processo seletivo é o seguinte: fale um pouquinho melhor sobre você. É aí que você tem que aproveitar essa oportunidade. Cara, aí chegou a hora de você brilhar e dar o seu show. Perfeito. Né? E você contar tudo e mostrar o que você pode gerar de valor para aquela empresa. E muitas vezes você tem o conteúdo, mas você não tem a facilidade para expressar aquele conteúdo. Então, treine. É isso. Porque você não está inventando, você tem o conteúdo. Agora, se você tem o conteúdo e já sabe expressar, ok, vai natural lá para entrevista, não precisa nem treinar, vai sair naturalmente. Várias dicas, mas a gente está indo realmente aí para a reta final do nosso podcast. Se você quiser complementar esse tema, claro, fica à vontade, mas guarda aí que depois, no finalzinho aí do nosso programa, não vai embora não, você que está nos acompanhando aí da sua casa, da sua residência, da sua escola, faculdade ou do seu trabalho, né, em um momento aí que seja oportuno, não vai embora não, que temos aqui como parte final do nosso podcast Networking a dica do especialista, sempre, tá bem? Aguarda aí. Por favor, Félix. Boa. E do outro lado, Ronaldo, a gente tem as pessoas que estão no início de carreira, que tem os seus 15, seus 16 anos, que muitas vezes não é contratado por conta da idade, né, e pela falta de experiência. E o que eu falo para essa galera? A maior reclamação é, eu não tenho experiência e eu não sou contratado, se eu não sou contratado eu não vou ter experiência. Mas o que eu falo, foi até uma reflexão que eu fiz com a Elisa outro dia, né? Eu cheguei para ela e falei assim, Elisa, você contrataria uma pessoa que é pontual, que ela segue normas e procedimentos, que ela se comunica muito bem e ela gosta de ajudar as pessoas? Ela falou, é quase um candidato perfeito, eu com certeza contrataria. Onde que você viu esse perfil? Eu falei, na missa. Ela falou, na missa? Eu falei, fui na missa hoje, era um domingo, né? E aí eu falei, eu vi todas essas características na missa. A galera que estava, era uma missa da juventude, e eu vi essa característica nas pessoas que estavam lá. E aí eu falei assim, a pessoa, ela pode, num processo seletivo, falar, eu ajudo na igreja. Eu faço parte do grupo de jovens, eu faço parte da pastoral da leitura, por exemplo. Entendi. É uma experiência. Perfeito. E ela vai pegar isso e ela vai colocar na prática ali na empresa. Só, mais uma vez, é a forma que você apresenta, né? Que você valoriza o que você faz. Exato. Você expressar realmente, trazer esse conteúdo. Exato. Esse comparativo, não é uma metáfora nesse caso, esse comparativo da missa foi realmente sensacional. Bom, infelizmente, né, até porque o bate-papo aqui está super bom, chegamos ao término aí do nosso podcast Networking.
Ainda teremos aí a dica do especialista bem rapidinho. O podcast sempre trará para o seu convidado uma dica do especialista. Mais uma vez aí rapidamente gostaria de agradecer ao Connect Business, né, que também tem lá o Connect Vagas, que nos permitiu, vocês inclusive estão envolvidos na coordenação do canal Connect Vagas e Connect Business, nos permitiu aí trazer essa pesquisa real ali com candidatos. Então agradecer aí ao Connect Business, a rede social de Osasco, que apoiam aí o nosso network, que estão conosco aqui, ao nosso hoje aí o patrocinador, a plataforma de aprendizagem e erudição, e mandar mais uma vez aí um abraço lá pro Fernando da Costelândia, em breve aí quem sabe conosco aqui, não só no Networker, mas na Croma TV. E né, agradecer por esse podcast de estreia aí, agradecer a toda minha produção, a nossa produção aqui da Croma TV, ao nosso diretor de produção aniversariante aí da semana, o Marcos Queiroz, nosso diretor de produção, e pedir para que você então deixe aí a sua dica do especialista bem rapidamente, né? E aproveitar também, Félix, para agradecer a sua presença, a sua participação. Eu tenho certeza que todo esse conteúdo que você trouxe, eu estava aqui apenas para mediar, fazer esse bate-papo, mas realmente você que forneceu esse rico conteúdo, certamente aí servirá de aprendizagem, é um processo de aprendizagem. Nosso podcast aqui é um processo de aprendizagem, olha só, para o nosso público, tá legal? Então, por gentileza, a dica do especialista com Alexandre Félix e a sua finalização. Ô Ronaldo, você sabe que eu gosto de contar histórias, né? E eu não poderia finalizar, eu dei várias dicas aqui, mas eu quero usar esse espaço para contar uma história, que eu acho que tem muita conexão, tanto para quem está contratando, quanto para quem está em busca de recolocação. Que a história é o seguinte, era um lenhador, Ronaldo. Lenhador, ele trabalhava ali, mas era um trabalho muito duro, sabe? Trabalho muito duro mesmo, e ele cansado. O que ele ganhava mal dava para sustentar a família dele. E um belo dia, ele indo ali na floresta, que ele fazia o caminho todo dia, ele encontrou um sábio. E esse sábio ouviu as reclamações dele ali e contou toda a história. E aí o sábio virou para ele assim, ele esperando um conselho, né? E aí o sábio falou para ele assim: meu filho, siga em frente. Existem muitos tesouros a serem descobertos. E ele falou, pô, abri meu coração aqui pro cara. E ele falou simplesmente, siga em frente, existem muitos tesouros a serem explorados. E ele ficou com aquilo na cabeça, continuou fazendo ali todos os dias o mesmo trajeto. Mas um belo dia ele falou, não vou seguir esse conselho. Né, eu sempre vou para a mesma região aqui da floresta, vou fazer um caminho diferente hoje. E ele fez um caminho diferente, e nesse caminho novo ele encontrou, em vez da madeira, ele encontrou uma mina de prata. E ele ficou super feliz, porque ele falou, pô, eu não vou precisar mais ir todos os dias na floresta, eu vou precisar ir só uma vez por semana, vou pegar a prata, vou vender e vou dar uma qualidade melhor para minha família. E aí um belo dia ele indo lá buscar a prata, encontrou o sábio de novo, o sábio ouviu a história ali, e aí o sábio falou para ele mais uma vez, meu filho, siga em frente. Existem muitos tesouros a serem descobertos. Ele falou, mas de novo isso? Mas deu certo uma vez, eu vou fazer de novo. E aí, indo rumo à mina de prata, ele seguiu um pouquinho mais à frente e ele encontrou a mina de diamante, uma mina de ouro. E ele ficou muito feliz, né? Porque em vez de uma vez por semana, ele passou a ir uma vez por mês lá na mina. Para pegar e tudo mais, foi crescendo, se desenvolvendo, encontrou o sábio de novo. O sábio mais uma vez falou para ele, meu filho, siga em frente, existem muitos tesouros a serem descobertos. E ele ouviu uma vez, deu certo, ouviu duas vezes, deu certo, ele falou, vou fazer isso de novo. Em vez de ouro, ele achou uma mina de diamantes e não precisou trabalhar nenhum dia da vida, porque todo o dinheiro que ele precisava, ele tinha, os filhos dele poderiam gastar toda a grana que quisesse ali, que não ia faltar dinheiro, o dinheiro não era mais o problema, mas todos os anos ele continuava indo na floresta. E numa dessas idas, o filho dele perguntou, pai, você não precisa mais de dinheiro, por que você continua anualmente vindo na floresta? E ele virou para o filho dele e falou assim, meu filho, siga em frente, porque existem muitos tesouros a serem descobertos. Por que acontece a história? Porque muitas vezes, quem está em busca de recolocação, quem está no mercado de trabalho, se sente frustrado, mexe com a autoestima, mexe com a moral. Você se sente realmente ali a pior pessoa do mundo, né? E o recado que eu quero deixar, que é a dica, para você não desistir.
né? Tenho certeza que vale a pena aí rever muitas das dicas que a gente deu aqui hoje, que são dicas simples, que você já consegue pegar hoje mesmo e já aplicar no seu currículo. Quando for participar da entrevista, já consegue colocar em prática ali. Perfeito. E com certeza, gente, seguindo em frente, o seu sim, a sua mina de diamantes vai chegar ali e você vai fazer o que você nasceu para fazer no mundo aí, né? Vai conseguir dar uma qualidade melhor de vida para sua família e eu vou ficar muito feliz. Eu acho que, inclusive, se conseguir compartilhar com o Ronaldo, comigo aqui, eu vou ficar muito feliz porque, como eu tenho essa meta ambiciosa como empresa de ajudar 1 milhão de pessoas a se recolocar profissionalmente até 2026, eu quero que cada um que está assistindo aqui consiga esse objetivo, porque querendo ou não está ajudando na minha meta também. Então, é através de conteúdo, é através dessas dicas aí que a gente vai chegar nesse número. Nós vamos disponibilizar aí o link aí pela Croma TV para ajudar você. A Croma TV é o Networker. Nós absorvemos aí também esse projeto aí, bacana. Legal. E quero te agradecer, Ronaldo, pela oportunidade, porque é com esses espaços assim que a gente consegue contar um pouquinho melhor o que a gente faz, né? E ajudar essa galera aí que é o objetivo principal. Falo que a gente tem as vagas, tem as empresas que querem contratar. A gente, modéstia à parte, faz bem esse serviço, né? E tendo os profissionais qualificados aqui, vira um círculo virtuoso e todo mundo fica feliz. Perfeito, perfeito. Obrigado. E é com essa dica do especialista que nós encerramos aqui o nosso podcast Networker de estreia aqui na Croma TV. Agradecendo a você que nos acompanhou aí, né, nesse programa de estreia. Até a próxima segunda-feira. Toda segunda-feira aí um conteúdo novo aqui no nosso podcast Networker, tá bem, pessoal? Então, até lá. Sintam-se abraçados.